Olá, alunos do segundo ano do IFROS de Paraná, que é a professora Giovânia, para a gente poder conversar um pouquinho a respeito desse assunto que é conteúdo nosso, a coerência textual. Então, primeiramente, eu quero lembrá-los do seguinte, que a nossa língua portuguesa ela dispõe de inúmeros recursos estilísticos, seja nos níveis fonético, léxico, sintático e também no nível discursivo. Tudo isso está à nossa disposição para que nós, enquanto falantes ou enquanto escritores, possamos nos comunicar bem, comunicar nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas ideias. Isso nos leva a pensar também que todo texto, seja ele verbal ou não verbal, escrito ou mesmo falado, ele é resultado de um processo significativo que vai envolver o quê? Relações lógicas, relações coerentes, relações de sentido e várias outras estratégias que envolvem a construção de sentido de um texto. E é justamente sobre isso que nós vamos falar, sobre a coerência textual. Bem, de uma forma bem resumida, essa imagem ela representa o sentido da coerência. A coerência ela envolve justamente a construção de sentido ou a construção de sentidos do texto de forma harmoniosa, como essas mãos em harmonia para formar os sentidos de um coração. Esse importante recurso, que é a coerência, ela acontece justamente através da interligação harmoniosa das partes do texto com o todo. E isso vai garantir com que um texto ele tenha justamente inteligibilidade, ou seja, que seja compreendido o seu sentido pleno. Se nós pegarmos o dicionário Aurélio, ele vai nos trazer essas três definições de coerência. Primeiro, a coerência ela pode ser a ligação de um conjunto de ideias ou de fatos cujo resultado vai ser lógico, justamente vai ser a característica daquilo que tem lógica, que tem coesão. Coesão vai ser o nosso próximo tema da nossa próxima aula. Vai ter lógica e vai ter nexo, né? Na gramática, a coerência ela é tratada como a colocação dos elementos textuais, que, embora possuam significados diferentes, eles vão se interligando de modo a fazer com que o texto ele alcance o seu sentido completo, o seu sentido pleno, tornando esse texto, portanto, claro e compreensível. Isso é, então, a coerência textual. Segundo sentido de coerência que o dicionário nos traz é descrição harmônica de ações, de fatos ou ideias. Seria a conexão que se estabelece de ideias, de ações dentro de um texto, no nosso caso. Mas pode ser também um comportamento constante, um comportamento coerente, um modo de pensar coerente, uniforme, estável. Então, vale a gente perceber que sempre que nós vemos, lemos ou interpretamos uma determinada mensagem, nós procuramos justamente compreender essa mensagem. E para isso a gente faz o quê? A gente vai articulando os sentidos da parte da mensagem até alcançar o todo, o sentido completo, o sentido pleno do texto. Nessa ação, nós estamos justamente procurando identificar a coerência do texto, o sentido do texto. E aí o que acontece? Para que a gente alcance a coerência textual, nós recorremos a vários conhecimentos que nós vamos acumulando ao longo de nossa existência com a convivência com outros seres humanos. E aí o que acontece? A coerência textual ela não vai ser obtida apenas em você conhecer o significado de um signo, né? Você saber o significado da palavra, isso não vai garantir que você obtenha necessariamente a compreensão total do texto.
esse sentido pleno só é captado de acordo com as situações reais em que os fatos são ditos ou escritos, ou seja, na comunicação efetuada entre as pessoas. Em outras palavras, eu posso dizer o seguinte, que às vezes você somente saber o significado de uma determinada palavra não vai lhe garantir compreender o sentido pleno do texto. É importante você também conhecer o contexto em que ocorre a comunicação. Aí vamos para um exemplo. Nós temos aí a imagem de uma menininha, olha que imagem doce, meiga, né? E em seguida nós temos a descrição que diz: essa menina é um anjo. Olha que significado mais doce, mais pleno para essa fofura de criança, tá? Aí o que acontece? No entanto, essa mesma frase, essa menina é um anjo, se ela for dita em um outro contexto de comunicação, por exemplo, se ela for dita por um pai nervoso, justamente após uma brincadeira desastrosa da filha em uma situação real, isso iria transmitir o quê? Um sentido irônico de que, na verdade, a filha era muito danada, muito arteira, e inverteria esse significado da palavra anjo. Vejam que a coerência, o sentido de anjo, ele passa a ser outro nessa situação de comunicação. E aí o que nós percebemos? Que a qualidade de um texto ela vai se construir na leitura e também na interpretação dos textos, sejam eles verbais, através de palavras, ou não verbais, ou seja, através de imagens. E é importante que a gente perceba que a coerência textual, ela não está propriamente ou somente no texto, ou na simples organização linguística. Olha o exemplo. Nós estamos diante de uma das notícias mais dadas pelos jornais e aqui no Brasil, especialmente, está sendo dita desde o início deste mês de março de 2020, pelos principais veículos de comunicação, né? Sem pânico, o coronavírus mata apenas pessoas idosas, né? E aí passa uma mensagem, um sentido de que as pessoas não precisam se alarmar e a questão de que essa doença ela tem um público-alvo, né, mais direcionado, certo? Vejam que esse mesmo texto informativo, ele pode ser direcionado para um novo sentido, dependendo dos interlocutores, dependendo da intenção comunicativa. Então, vejam, o mesmo texto, sem pânico, coronavírus mata apenas pessoas idosas. O texto vinculado lá na televisão, mas agora o seu interlocutor que está ouvindo e ele capta isso como tristeza, porque ele é a vítima. E aqui, essa imagem nos permite uma crítica e uma reflexão de quanto o mundo precisa ser menos egoísta, que às vezes nós dizemos palavras num determinado contexto que em outro contexto ela adquire um novo sentido, por isso que nós temos que ter cautela no uso das palavras, certo? Olha só, como é essa dinâmica da coerência textual? Nós podemos então perceber que as combinações de elementos às vezes inesperados, ele podem criar, por exemplo, situações de humor, situações de ironia, pode ser uma situação de denúncia, de crítica social ou uma boa reflexão. Isso justamente porque essas combinações elas vão auxiliar na quebra de expectativa dos leitores, provocando novas formas de construir coerência textual, novas formas de construção de sentidos. Isso faz com que sejam mobilizados conhecimentos de diversas áreas.
E aí, para vocês perceberem que essa multiplicidade de experiências de mundo que nós obtemos com o nosso convívio em sociedade, elas vão servir de base para compor os quebra-cabeças em que se constitui um determinado texto. Vejam, por exemplo, essa imagem, né? Simplesmente fantástico. O primeiro banho do Cascão por causa do Covid-19. Parabéns ao Maurício de Souza e à sua equipe. Vejam que, dependendo do conhecimento de mundo, das experiências prévias, vai fazer você alcançar a coerência textual. Essa imagem aí, por exemplo, a minha filha de 7 anos, ela conseguiu compreender a mensagem, inclusive quando ela viu, ela falou assim: nossa, mãe, o vírus é sério mesmo, até o Cascão resolveu tomar banho. Então, imagina, para que ela compreendesse, precisou-se que ela tivesse um conhecimento prévio desse personagem. Uma outra coisa interessante sobre a questão da coerência textual é que a harmonia entre as informações, elas vão servir de pista para estabelecer a continuidade e constituir o sentido que o texto vai adquirir. Aí o que acontece? Os leitores com diferentes informações prévias, com diferentes visões de mundo, podem adquirir ou atribuir níveis de coerências diferentes ao mesmo texto. Esse texto aqui, né, esse texto multimodal que mistura uma imagem com a escrita hino nacional. Esse texto, eu não consegui, no primeiro momento, fazer a interpretação. A coerência textual que eu obtive nele foi a seguinte: eu vi a minha filha com essa imagem, vendo essa imagem, a minha menina de 12 anos, e aí eu falei para ela: filha, mas que absurdo! Quem escreveu hino nacional sem H? Olha só, que coisa mais absurda. Aí ela foi me explicar. Não, mãe, Ino, na verdade, é uma personagem do Naruto, que ela assiste e tudo mais. E aí o que que acontece? Aí, a partir da explicação dela, eu obtive um conhecimento para poder compreender a coerência que estava sendo estabelecida a partir desse texto. Ou seja, diante do número imenso de fãs dessa história em quadrinhos japonesa, esse mangá que faz sucesso no mundo todo, teve o objetivo justamente o quê? De pegar essa personagem, a Ino Yamanaka, né? Pegar essa personagem e trazer ela o mais próximo dos seus fãs do Brasil. Então fez a nacionalização, vamos dizer assim, dessa personagem. E isso não foi possível compreender de início, porque eu não conhecia a personagem, não conhecia, não assisto esse desenho do Naruto, tá?